Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo nosso aí diário, né, gente? Como eu comentei da outra vez, acho que ontem, né, no preceito, que eu tô colocando as mensagens aqui de otimismo antes do preceito, mas tá tudo assim tão congruente que daqui a pouco eu vou ter que abrir um canal de mensagens de otimismo, porque eu já faço todos os dias os preceitos aqui. E aí vai ficar muito puxado e muita coisa também para vocês verem aí, né? Mas como foi uma inspiração, então eu vou me ater somente à frase, tá bom, gente? Eu tenho feito alguns comentários das mensagens de otimismo, mas tô percebendo que tá ficando muito longo aí, e às vezes a gente até acaba se perdendo no preceito mesmo em si. Por que eu trouxe, né, na verdade, as mensagens de otimismo? Primeiro que foi uma inspiração, como eu falo para vocês, né? Foi uma inspiração. E segundo, que abre um pouquinho mais a nossa mente aí para outras coisas. Porque lembra que eu falo para vocês, eu não quero que vocês fiquem presos aí à religião, a uma coisa só, mas eu quero que vocês entendam que tudo que a gente fala aqui no canal está no caminho que nos leva aí aonde, gente? Que caminho é esse? Ao Deus interior. Não é ao Deus que tá lá. A gente aprendeu, né, que o Deus tá lá no céu, onde tá lá no céu, né? Não, Deus tá aí dentro de você, o paraíso está aí dentro de você. Então, por que essa mensagem de otimismo veio como inspiração? Justamente para isso, para mostrar que os filósofos, né, que nem saiu aqui o Confúcio, Gandhi, os Salmos, saiu São Pedro, saiu quem mais aqui, né? Jesus Cristo, né? Sedeste, né? Então, assim, vários aí, né, filósofos, estudiosos que estão em conexão. Então, por isso que eles deixaram a marca dele aqui no mundo, né? Pelos estudos deles, pelas filosofias, pelos que eles criaram, Emerson, Edison, né? Ford, pelo que eles criaram aqui para a humanidade, para benfeitoria em prol aí da humanidade realmente. Então, por isso que por isso que veio essa inspiração para mim. Então, eu vou me ater, gente, apenas à frase, tá bom? Porque senão a gente vai sair aqui dos nossos estudos dos preceitos, né? Mas quem sabe depois eu venho comentar um pouco mais sobre essas mensagens aí, fazer alguma coisa, um short, sei lá, alguma coisa assim, tá bom? Mas vamos lá para nossa mensagem diária aqui, né? Virtude sem caridade não passa de nome. Newton, olha só. Não vou comentar, já falei que eu não ia comentar, né? Mas é mais forte que eu, gente do céu. Vamos lá para o nosso preceito do dia 26 de julho. Para Deus não existem leis. Deus não é em absoluto um ente, com letra maiúscula, tá? Que se acha preso na própria armadilha. Nesse sentido, falando da parte dele, não existem leis. Entretanto, como a atividade criadora de Deus está em harmonia e ordenada com tudo, observando do lado dos homens, a criação de Deus parece estar sendo realizada através de um caminho denominado lei. Tanto a lei mental quanto a lei material são duas faces da única criação harmoniosa de Deus, e por isso estão em harmonia mútua. Se parecem estar em desarmonia, é porque falta observar melhor. Olha só que interessante isso daqui, né, gente? Para Deus não existem leis. Por quê? O que ele quer dizer aqui? Se para Deus existisse lei, ele ia estar se aprisionando na própria lei.
Olha que interessante, né? Como ele fala aqui, se aprisionando, ele tá preso na própria armadilha. E por quê? Porque senão ele teria que seguir tudo à risca, tudo ali. Você não teria liberdade de decidir. Deus não teria liberdade. Nós que somos deuses, cada um de nós aqui somos uma extensão da expressão de Deus, nós não teríamos a capacidade de discernir, de seguir, de escolher, de decisão. Olha só que interessante isso. Se a gente pensar um pouco, aí por que a gente trouxe, né, a nossa mente humana, vamos dizer assim, né, colocou isso como lei? Porque é um caminho para a gente entender um pouco como o universo, como Deus é. Porque Deus é só harmonia, é só beleza, é tudo que é criado, é uma evolução, é um movimento para o nosso progresso. Olha só que interessante. Mas para nós que temos aqui humanos, né, a nossa vida humana, a gente precisa usar aí a lei material e a lei mental. Então, se a gente não entender essas duas únicas leis aí, né, o material e o mental, a gente não consegue entender as outras leis. Como que a natureza funciona? Se a gente observar a natureza, se a gente observar, né, como cresce, como a gente planta, como que cresce as plantas, como que vivem os animais, a gente consegue entender um pouco, porque a gente nunca vai chegar no 100%, porque quando a gente chega a 100%, a gente vai estar em outra dimensão, mas uma dimensão a mais, a gente vai estar aí junto com os mestres. E isso não quer dizer que o mestre é maior do que nós. Não, só quer dizer que ele sabe mais do que nós. Que ele apreendeu esses ensinamentos mais rapidamente que nós. Olha só que interessante, né? E olha o que ele fala aqui. Tanto a lei mental quanto a lei material são duas faces da única criação. Então, Deus criou a lei mental e a lei material. Para Deus, não existe essas leis. Por quê? É uma coisa só. Não tem divisão. Deus não tem divisão. Entende? Deus é único. Ele é único em nós. Ele é único nas pessoas. Ele é único na criação. Não existe divisão em Deus. Então, por isso que ele fala aqui, para Deus não existem leis, porque Deus é único, é unidade. Entretanto, como a atividade criadora de Deus está em harmonia e ordenada com tudo, observando do lado dos homens, a criação de Deus parece estar sendo realizada através de um caminho denominado lei. Porque é a nossa visão, é o nosso olhar humano que está vendo isso como lei. Né? Então aí, as pessoas que estão aqui há mais tempo, que de repente viu aí, né, alguns preceitos que ele fala, Deus é lei, por quê? Porque realmente é, mas é uma única lei. Harmonia, beleza, felicidade, abundância, plenitude. Entende? Não há divisão em Deus. Cada um vive uma personalidade de Deus, mas é Deus individualizado em cada pessoa, uma extensão em cada pessoa. Muito interessante, né? E aí ele fala aqui, né? Se parecem estar em desarmonia, é porque falta observar melhor. Então,
que está faltando aí? O que está acontecendo na sua vida que falta você observar melhor? Inclusive, hoje, a ciência e a espiritualidade estão muito ligadas, né, gente? A ciência e a espiritualidade aí, ela tá seguindo praticamente o mesmo caminho. Eu assisti um filme muito interessante, maravilhoso, indiano, que eu gosto bastante, é O Rei do Povo. E foi muito interessante porque lá na Índia, né, eles têm como qualquer religião, né, gente? Quando é religião que acaba sendo aí imposto, né? Na verdade, acaba sendo uma imposição, né? Acaba sendo uma lei aí, vamos dizer, né? Acaba deturpando muito Deus, a espiritualidade. E esse filme foi muito interessante, ele foi baseado numa história real, né? E ele foi muito interessante porque ele mostra pra gente o que o fanatismo faz quando você não conhece realmente a lei, vamos dizer assim. Quando você não abre a sua mente para outras coisas e não questiona o porquê daquilo. Como eu, quando era criança, né? Que eu me questionava, mas Jesus morreu na cruz? Por que eu sou pecadora ainda? Aquilo não entrava na minha cabeça. Não entrava. Aí a gente assistia aquele filme, qual a mensagem? Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E aí chegava na igreja, a gente ainda é pecador. Como? O que adiantou então Jesus passar por aquilo se ainda as pessoas pensam isso? Então, esse filme, gente, é muito interessante, vale a pena vocês assistirem O Rei do Povo, tá? Ele é um filme, assim, bem chocante, né? Mas como eu falo pra vocês, a gente precisa sair um pouco daquela linha de julgamento e de crítica, mas observar o que aquilo trouxe de bom para aquele povo, de evolução. É muito lindo, vale a pena. A cegueira da espiritualidade, né? A cegueira aí da religião. Gente, a gente precisa conhecer. Por isso que o Masaharu Taniguchi ele traz muita coisa aqui que já é provada cientificamente. Ele tem um livro dele maravilhoso que ele coloca como a ciência explica Deus. Olha só que interessante, como foi tudo criado. Então é muito interessante porque ele traz a ciência junto aqui, para não ficar só naquilo que sabe, que nem tapado. Você tem a opção de escolha, continuar tapado ou se abrir para expandir cada vez mais a sua mente, a sua consciência. Entende? Vamos ler mais uma vez aqui. Para Deus não existe leis. Deus não é em absoluto um ente que se acha preso na própria armadilha. Nesse sentido, falando da parte dele, não existem leis. Entretanto, como a atividade criadora de Deus está em harmonia e ordenada, contudo, observando do lado dos homens, a criação de Deus parece estar sendo realizada através de um caminho denominado lei. Tanto a lei mental quanto a lei material são duas faces da única criação harmoniosa de Deus e por isso estão em harmonia mútua. Se parecem estar em desarmonia, é porque falta observar melhor. Que coisa linda, né, gente? Preceito maravilhoso. Mais um estudo aí pra gente pensar. Isso daqui é pra gente pensar, gente. É pra gente levar aí pro nosso dia. Para Deus não existe leis. Tudo para Deus é uma coisa só. É crescimento, movimento, progresso, evolução. Para Deus nada está parado. Tudo é evolução. Deus evolui todos os dias, constantemente. Então, quando eu falo, né, que a gente precisa aí ser constante
no que a gente se propôs a fazer, como eu me propus, né? E na verdade eu me propus porque foi uma inspiração, mas quantas inspirações que nós recebemos, eu principalmente recebia. Hoje eu recebo e coloco em prática, recebo e falo aqui para vocês, né? Como eu falo para vocês quando eu tô gravando, é sempre um fluxo, né? Quantas inspirações que eu recebia e eu não colocava em prática. Eu duvidava. Que nem lá no livro do Napoleão Hill que ele fala, o sexto sentido, a intuição, ela é desenvolvida. Quanto mais você usa, mais ela vai se desenvolvendo. Quanto mais você usa, mais ela vai desenvolvendo. Como eu falei para vocês, que eu estou tendo muitos sonhos premonitórios. Por quê? Porque eu estou estudando muito, eu estou cada vez mais convicta do que eu quero e de acreditar que realmente aquilo vai chegar até mim, porque eu não vou atrás. Se é o meu sonho, eu sou um imã. Então eu tenho que estar o quê? Na vibração do meu sonho, vivendo o meu sonho para ele ser atraído às situações, às sincronicidades, às pessoas, os eventos serem atraídos para mim. É assim que nós materializamos os nossos sonhos, porque tá tudo pronto. Deus não deixou nada por fazer. Está tudo pronto. Isso que você quer está pronto, somente esperando você se alinhar, somente esperando você acreditar e viver o sonho novamente, gente. Viver o sonho novamente é como fala o Neville, né? A ressurreição e a vida, né? A ressurreição, o que quer dizer aquilo lá? Você ressuscita aquele sonho que estava morto, como eu ressuscitei o meu. Eu ressuscitei o meu sonho, estava morto, estava lá. Eu parei de alimentar ele e ele morreu. Mas eu ressuscitei. Através do quê? Dos meus pensamentos, dos meus desejos e de novamente querer aquilo que eu estava querendo, que eu sempre quis. Não deixe de sonhar. Não deixe de querer. Não deixe de acreditar que é possível, gente. Mas você precisa se alinhar. Você precisa praticar esses ensinamentos. Você precisa viver Deus em sua vida. E não é difícil. Não é difícil, mas é decidir. É decisão. Tá bom, potências infinitas? Vou deixar aqui o link aqui na descrição daquela coletânea de Neville, O Despertar da Consciência, maravilhoso para vocês conhecerem. Vocês vão receber de 3 formas: digital, audiobook e o livro físico aí na sua casa. Não perca essa oportunidade, é maravilhoso. E ainda de bônus, mais 3 palestras sensacionais, extraordinárias de Neville. Os ensinamentos maravilhosos que traz aí pra gente muita quebra de crença com relação à religiosidade, com relação ao nosso poder e da Bíblia, que nós fomos criados aí, educados nos ensinamentos bíblicos, mas com muita restrição, com muita crença limitante, tá bom? Então o link vai estar aqui embaixo. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito, acredite na sua capacidade, acredite que você pode viver o teu sonho hoje, agora, neste momento, tá bom? Até amanhã, que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Até amanhã com mais um estudo diário do dia 27 de julho. Estamos aí na reta final do mês de julho. Deus, origem da vida. Até lá.